A gente já iniciou a gravação. E aí o Fred... Então, convidei o professor Fred de novo. Hoje eu vou fazer as apresentações, né? Porque o professor Fred, da última aula, eu apresentei ele direito. O professor Frederico, ele é doutor em Ecologia de Ecossistemas. Ele tem a formação pela UVV de Biologia. E ele fez uma parte do doutorado dele em Portugal, né? Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E essa área de ecologia de ecossistemas deu um expertise para ele muito grande na questão de estatística, de bioestatística. E por ele ter a linguagem da biologia somada à matemática, isso é um presente para a gente. E ele hoje também assumiu a posição de presidente do Instituto Capixaba de Ciências de Administração, o ICCA. E ele sempre que eu preciso, ele me atende. Queria até agradecer, sempre, Fred, você está à disposição. Então, vamos lá, a palavra é sua. Bom, obrigado aí pelo convite, Vinícius. Prazer poder compartilhar essas informações com você e com o seu grupo de alunos aí, de residentes, tá? Sempre que eu vou falar de estatística aí para o Vinícius, eu uso essa palestra porque eu acho que ela é mais didática, né? E inclusive o título dela é Descomplicando a Estatística, porque eu tento simplificar ao máximo o que é a estatística para vocês, né? Como torná-la mais fácil de entender. Para vocês imaginarem que não é só números, né? Muita gente pensa que a estatística é fazer gráfico, fazer cálculo e mais um monte de coisa, né? Estatística realmente é bem amplo, então ela vai ajudar a gente a fazer gráficos, a calcular testes, probabilidades, mas também ajuda a gente a organizar as ideias e tomar decisões, tá bom? Quando a gente faz uma pesquisa ou um trabalho científico, tudo começa com uma pergunta a ser respondida, não é? Então a gente vai sempre começar com uma pergunta, e essa pergunta vão gerar hipóteses, e aí tem as análises estatísticas que vão seguindo. Tá? Então a pergunta pode ser: qual o melhor tipo de dieta para diabéticos? Qual o melhor método para inseminação artificial? Qual a relação entre peso e sua circunferência abdominal? Então repare que tudo começa com uma pergunta, e a partir dessa pergunta a gente começa a elaborar as hipóteses, né? Então uma hipótese é uma resposta a uma pergunta. É uma resposta que vai responder alguma daquelas perguntas, tá? E uma hipótese é uma possibilidade de alguma coisa acontecer, alguma chance, alguma opção. Então a gente sempre vai chamar, em relação à hipótese, de hipótese nula, H0, e hipótese alternativa, H1. Então toda pergunta ela vai ter, no mínimo, duas hipóteses, né? Tudo bem que quando a gente vai escrever, a gente sempre utiliza a hipótese H1, mas a gente sempre tem duas hipóteses acontecendo, a hipótese nula e a hipótese alternativa, tá bom? E quais são as características, então, de uma hipótese? Uma hipótese tem que ter essas 5 características. A primeira delas é ela ser possível, ou seja, todas as opções têm que ser possíveis de acontecer. Vamos pensar na hipótese do remédio, né? Você vai dar um remédio para um paciente. O que pode acontecer com esse remédio? O paciente pode melhorar, o paciente pode piorar, ou não pode acontecer nada, o estado do paciente vai continuar igual. Então, essas são as possibilidades ao tomar o remédio. Então, a hipótese tem que abordar essas 3 possibilidades, tá bom? Uma outra coisa é a hipótese verificável pelos processos científicos. Então, eu tenho que ter um método para testar a hipótese. Empirismo não é método científico, e eu não tenho como testar, tá? Eu posso partir de uma coisa empírica, um fato empírico, para gerar perguntas e gerar hipóteses. Mas eu não posso comprovar hipóteses com empirismo, tá? Uma outra característica importante da hipótese é que ela tem que ser clara, tem que ter clareza. E aí eu tenho que evitar palavras como bom e mal, por exemplo. O que é bom para mim pode ser mal para o Vinícius, por exemplo. Então, palavras, termos como bom e mal, eu tenho que evitar quando eu vou testar hipóteses, tá? Quando eu vou escrever hipóteses. E sempre que possível, eu tenho que especificar, eu tenho que dar um direcionamento para a minha hipótese, tá bom?
Igual voltando ao lance do remédio. Tá? Quando eu falo que ao tomar o remédio a pessoa vai melhorar, eu estou dando um direcionamento, olha, melhora, tá? Ou a pessoa vai ter um ganho de 10% de peso, ou uma perda de peso. Então, eu tenho que direcionar, tem que ser específico. Não posso deixar vagando no ar alguma coisa, tá bom? E a última característica, ela tem que ser consistente, ou seja, a hipótese não pode ter contradições. Tá? O medicamento não pode melhorar e piorar ao mesmo tempo. Ou ele melhora ou ele piora. Se no primeiro momento o medicamento tem efeito e depois piora, então ele não tem efeito nenhum. Né? Então pensem sempre nisso daí quando vocês forem elaborar hipóteses, tá bom? A hipótese tem que ser possível, verificável pelos processos científicos, tem que ter clareza, tem que ser específica e tem que ser consistente, ou seja, não pode ter contradições. Tá? E aí, Fred, qual é a melhor forma, qual a melhor maneira de se elaborar hipótese, uma formulação de hipótese? A maneira mais comum e mais fácil de a gente entender é usar esse termo aqui, ó, se x, então y, tá? Eu estou correlacionando, estou associando duas variáveis. Por exemplo, se o paciente tomar o remédio, então ele irá melhorar. Não é? Então, ó, se x, então y. Eu posso fazer também a correlação de duas ou mais variáveis. Se x1 e x2 e x3, então y. Se o paciente tomar o remédio, passar a pomada e se alimentar, então ele irá melhorar. Tá? E aí eu associo mais de uma variável dentro da mesma hipótese. Bom? Sempre que eu vou montar um gráfico, é interessante eu entender como é que funciona isso daqui. Tá? Então, sempre a variável independente vai ser o eixo x, vai ser a variável que influencia, que determina, que afeta a outra variável. Tá? E a variável dependente são os valores que são explicados, aquilo que eu vou medir, tá? E é o que sofre a ação de x, tá bom? Por que eu estou falando aqui? É só para vocês terem uma ideia como é que a gente monta inicialmente um gráfico, tá? Então, tem a posição de cada um dentro de um gráfico. Então, olha lá, se eu colocar ali uma hipótese, né? Se dermos uma dieta de baixa caloria para o paciente, ele irá perder peso. Então, a dieta de baixa caloria vai estar aqui, ó. Eu vou testar várias calorias e eu vejo aqui se ele vai ganhar ou se vai perder peso. A minha resposta está nesse eixo. O que eu introduzi, que eu vou medir, tá? O que eu quero testar está aqui. O que eu tenho como resposta está nesse eixo Y, tá bom? Outros exemplos de hipóteses, tá? Podem ser possíveis ou não. Então, a exposição de fetos a raio-x até o sexto mês de gestação altera a sua formação genética. Tá? Essa hipótese ela é plausível de acontecer? Né? A princípio, ela está bem estruturada. A gente sabe que raio-x pode afetar bebês. Então, é uma hipótese bem elaborada. Ela é possível de eu testar. Eu posso ter método científico envolvido nisso. Eu consigo testar isso tudo. Tem direção, né? Causar uma alteração na formação genética. Então, tudo isso eu consigo fazer. Agora, olha essa hipótese de baixo aqui, ó, tá? Onde eu trabalho com a hipótese nula e a hipótese alternativa. O coração apresenta maior acumulação de alumínio do que o fígado, ou ambos os órgãos apresentam a mesma concentração. E como hipótese alternativa, o fígado apresenta maior acumulação de alumínio do que o coração. Essa hipótese, eu não posso testá-la, tá? Ela não é sensata de se testar. Por quê? O fígado é um órgão de detoxificação. Então, por natureza, ele acumula mais metal pesado do que qualquer outro órgão. O que inviabiliza dessa possibilidade aqui, ó, da hipótese nula, acontecer, tá? Então, o alumínio ele vai acumular sempre no fígado, no órgão fígado, e nenhum outro órgão. Então, é impossível testar essa hipótese porque a opção nula, a hipótese nula, não acontece, tá? Mais duas variáveis aí para vocês entenderem. A variável comprimento de braço, comprimento de perna e idade são independentes, ou seja, uma não independe da outra, né? E como hipótese alternativa, as variáveis comprimento de braço, comprimento de perna e idade são dependentes.
essa aí é outra variável, outra hipótese que eu não posso testar. Por quê? As variáveis, né? Comprimento do braço, comprimento de perna, idade, variáveis morfológicas, elas estão relacionadas com a idade. Imagina, eu vou comparar o comprimento do braço de um adulto com uma criança. Faz sentido? Não, eu não posso testar isso. Agora, se eu determinar uma faixa etária, pessoas adultas, entre homens e mulheres, homens e mulheres adultos, quem tem o maior comprimento de braço? Opa, agora estou colocando parâmetros e tornando uma hipótese testável. Do jeito que está aqui, eu não consigo testar, porque comprimento de braço, comprimento de perna estão diretamente associados à idade, tá? Então, isso aqui da forma que está, é impossível de eu testar. Essa hipótese também não é sensata de se testar, tá bom? Uma coisa interessante é que nem toda pesquisa ela tem hipótese, tá? Pesquisas descritivas que visam simplesmente informar ou descrever uma situação não precisa gerar hipótese, tá bom? Simplesmente quero conhecer qual é o sexo dos pacientes que entram em determinado hospital. Eu não preciso gerar hipótese para isso. Simplesmente eu chego lá e faço um levantamento e pronto, tá? Mas pesquisa de comparação, que testa medicamento, que testa rações e tudo mais, esses sim precisam de hipótese, tá? E para isso eu tenho que utilizar testes de hipótese, que a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Bom? O que é um teste de hipótese? É uma ferramenta estatística que vai auxiliar a evidenciar uma questão, né? A tomar uma decisão. Por exemplo, lá naquela pergunta, qual o melhor tipo de dieta para diabéticos? Eu vou testar várias dietas e aí eu preciso saber qual é a melhor dieta. E aí eu tenho um teste estatístico para fazer isso, tá? Qual o melhor método para inseminação artificial? Mesma coisa, eu tenho diferentes métodos, eu tenho que saber qual que é o melhor. E aí é que entra os testes estatísticos. E com a relação entre o peso e sua circunferência abdominal. Eu posso fazer várias relações entre peso e circunferência, e aí eu vou poder provar qual é a melhor relação que existe entre peso e a circunferência. Eu quero medir aonde está a circunferência. Mais acima do peito, mais para baixo, na linha de cintura. Então, onde que está essa circunferência abdominal? Tá? E eu associo com o peso. Bom? E sempre que eu falo em teste de hipótese, a gente vai ter que elaborar esse valor de P. A gente vai ter que colocar esse valor de P. Tá? Esse valor de P de probabilidade, também chamado de P-valor ou simplesmente de alfa. Tá? Esse P-valor é uma probabilidade que está relacionada à estatística de acontecer alguma coisa. Tá? Então, o P-valor descreve a chance de obter o resultado observado se a hipótese nula for verdadeira. Então, eu vou determinar um valor de P, geralmente 0,05. E aí, baseado nesse valor de P, eu vou calcular um teste estatístico, e esse teste estatístico vai me gerar um valor de P. Então, eu vou comparar esse valor de P que o teste me deu com o valor de P que eu determinei, e aí eu vou dizer se eu aceito ou se eu rejeito essa hipótese. Tá bom? Então, ó, esse valor de P, é pré-definido, e eu vou comparar com o valor que é calculado. Tá? Como que eu faço isso? E aí tem aqui, ó. Caso a probabilidade seja baixa, menor que o valor pré-definido, tá? Então, a hipótese nula é falsa e eu aceito H1. Por exemplo, eu determinei que o valor de P seja 0,05. E ao calcular um valor estatístico, lá uma teste estatístico, eu encontrei o valor de P de 0,04. 0,04 é menor que 0,05. Então, ele cai nessa situação aqui, ó. Eu rejeito a hipótese nula e eu aceito a hipótese alternativa. Se for o contrário, né? Meu parâmetro é 0,05. Se o valor calculado for 0,06, então eu tenho que rejeitar a hipótese alternativa e aceitar a hipótese nula, H0. Tá? Isso aqui é mais só para vocês entenderem como é que funciona. Tá? O valor de P é a probabilidade de ter o resultado se H0 for correta.
Então, quando eu trabalho com um P de 0,05, significa que em 95% das vezes que eu calcular ou que eu der um remédio, por exemplo, a hipótese nula vai estar correta. Então, vamos supor, você vai testar um medicamento e esse medicamento não faz efeito em 95% das vezes. Então, a hipótese nula em que o remédio não faz efeito é verdadeira. Agora, se você testar esse medicamento e ele fizer efeito, a hipótese alternativa, H1, é que ela é verdadeira. Tá? Uma coisa importante, esse valor de P, ele é decidido de forma arbitrária, ou seja, eu, enquanto pesquisador, e vocês, enquanto pesquisadores, determinam esse valor de referência. E uma vez que eu determinei, eu não posso mais mudar esse valor, tá? Porque ele é um valor de comparação, tá bom? É mais ou menos essa ideia que esse valor de P passa para a gente, tá? Quando eu tenho um alfa de 5%, significa que para cada 1 milhão de pessoas, 50 mil morrem. Se eu tenho um alfa de 1%, significa que para cada 1 milhão de pessoas, 10 mil morrem. 0,1%, 1 milhão de pessoas, 1.000 morrem. Então, esse valor de alfa, tá? Quanto menor o valor, mais rigoroso é o teste. E aí você vai poder ter uma precisão maior no seu medicamento, por exemplo. Tá? É essa a ideia que esse valor de P passa para nós. Tá bom? Quando a gente faz uma pesquisa, né? A gente tem que trabalhar com amostragem. E aqui eu estou colocando para vocês 3 tipos básicos de amostragem, que é a amostragem aleatória, onde cada elemento da população tem a mesma possibilidade, a mesma chance de ser escolhido. Tá? E aí envolve sorteio, quando falo em amostra, envolve sorteio. Existe uma amostragem estratificada, onde eu vou trabalhar com o extrato da população. Eu posso separar em homens e mulheres, ou adultos e crianças. Reparem, eu separo em extratos e eu faço amostragens dentro de cada extrato. E eu posso ter uma amostragem sistemática. Tá? É comum, por exemplo, em linhas de produção, né? Onde eu determino quem é a primeira pessoa, a primeira peça, o primeiro objeto a ser amostrado, e depois daquele indivíduo ser amostrado, olha, a cada 2 eu amostro 1, então ó, passa 2 eu amostro mais 1. Então eu tenho uma sistematização, um período de tempo ou a quantidade de pessoas, tá? Uma ordem K, e essa ordem eu posso determinar se é tempo, se é número de indivíduos, enfim, eu determino, e aí sistematicamente eu vou tirando XX indivíduos ou amostras após essa ordem K ocorrer, tá bom? Quando a gente trabalha em matemática, em estatística, não é? A gente lida muito com a estatística descritiva, que é calcular a média, um desvio padrão, a variância, um erro padrão. Tá? Existem também outras medidas que são importantes, média, moda e mediana. Vocês vão ver muito falar disso daí, ler em artigo científico. Mas quando que eu uso a média? Sempre que os meus dados forem normais, aí depois a gente pode conversar um pouquinho sobre normalidade, né, forem simétricos, eu vou trabalhar com a média. Sempre que meus dados não tiverem uma distribuição normal, eu trabalho com a mediana. E sempre que eu tiver variáveis qualitativas, eu trabalho com a moda, que é o valor que mais se repete. Tá? A moda é o valor que mais se repete. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em 2 partes iguais. E a média, ela mostra o centro do conjunto de dados. Tá bom? Sempre associado à média, eu vou trabalhar com alguma medida de dispersão. Essa medida de dispersão, ela mostra para nós o grau de variação dos elementos em torno da média. Essa medida de dispersão pode ser a variância, o desvio padrão ou um coeficiente de variação. O mais comum a gente trabalhar ou encontrar nos artigos é o desvio padrão. Tá? O que é isso? Ó, esse pontinho no centro é a média, tá? E essa barra maior aqui, ó, representa um desvio padrão, ou uma variância, ou um coeficiente de variação, uma medida de dispersão. Ah, Fred, não entendi. Mais ou menos isso aqui, tá? Essa medida de dispersão, ela mede qual distância a amostra está do valor central, da média. Então, ele vai fazer essas medidas aqui e vai te dar um número. Então, quanto mais disperso, mais distante da média tiver os valores,
maior será a variância, ou maior será o desvio padrão. Quanto mais próximo da média, menor será o desvio padrão. Tá? E aí a gente transforma esse valor exatamente nessa barra. Então, essa barra aqui, ó, chamada barra de erro, tá? No caso que eu estou representando o desvio padrão, ela representa exatamente essas distâncias que cada amostra tem em relação à média. Tá bom? E aí eu sempre busco uns dados, o quê? Quando eu faço uma amostra, que eu tenho um menor desvio padrão. Isso mostra que eu amostrei bem, que eu tenho os dados mais robustos, os dados bem ajustados. Tá bom? Então eu busco sempre um desvio padrão curto, uma variabilidade pequena dos dados dentro de uma mesma média. Tá bom? É o que eu busco. Então, via de regra, é isso aqui, ó. Quanto maior a variância, quanto maior o desvio padrão, quanto maior o coeficiente de variação, mais heterogênea é a minha amostra. Isso implica em que eu tenho que amostrar mais ou que eu amostrei errado. Quanto menor a variância, quanto menor o desvio padrão, quanto menor o coeficiente de variação, mais homogênea é a minha amostra. Isso implica que eu amostrei bem e eu amostrei o suficiente. Tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona isso aqui. Tá? Eu tenho a amostra A, eu tenho a amostra B. Tá? As duas têm a mesma média. Se eu calcular aqui o desvio padrão, eu reparo que a amostra A tem um desvio padrão de 1,8, enquanto que a amostra B de 6,4. Reparem que os valores encontrados na amostra B são muito mais distantes da média do que da amostra A. Então, repare, valor mais ajustado, desvio padrão menor, é o que eu busco. Tá? Então, eu espero um desvio padrão menor. Bom? Tem alguma situação que é o contrário, Fred? Tem. Aqui, por exemplo, um artigo publicado, não é? Onde o aluno queria testar dados clínicos e hematológicos para agrupar diferentes pacientes com doença renal crônica. Uma abordagem prática para estabelecer diferentes grupos de pacientes. E aí o aluno foi lá, mediu, né, a quantidade de células que sofrem apoptose, e aí separou em 4 grupos e o controle. Repare, eu tenho a média, desvio padrão, média, desvio padrão, média, desvio padrão, média, desvio padrão. Quando o aluno chegou para mim e mostrou esse gráfico, eu falei, olha, eu acho que você amostrou errado aqui nesse grupo 3, né? Vamos repetir o experimento. Repara que está muito disperso, não é? Ele foi lá, amostrou de novo e veio com o mesmo padrão. Um desvio padrão muito alto aqui no grupo 3. Aí o que acontece? Está errado? Não, eu acompanhei ele fazer a segunda amostragem tudo direitinho. O que acontece? Como toda célula sofre apoptose, e ela é uma morte programada, olha, morte programada da célula, né? Isso que é a apoptose. O grupo 3, a célula perdia essa programação. Então, vamos supor, se uma célula morre com 4 segundos, aqui, ora a célula morria com 2, ora morria com 30, ora morria com 20, ora morria com 10. Então, é um comportamento esperado esse desvio padrão alto. Repara, primeiro eu penso que é um erro, depois eu analiso e vejo que é um comportamento. E aí eu espero efetivamente um desvio padrão alto. Tá? Mas, via de regra, eu sempre vou buscar desvios padrões curtos, pequenos, que mostram uma boa amostragem, uma boa relação com a média. Tá bom? E aí, para a gente chegar nesse ponto aqui, entender como que se comporta a variável, como que eu vou caracterizar a variável, para poder decidir quais são as análises estatísticas que eu vou fazer, tá bom? Então, as variáveis são divididas em 2 grupos. Ela pode ser classificada em qualitativa ou quantitativa. Uma variável qualitativa, ela é subdividida em nominal e ordinal. Nominal, aonde a ordem não é importante, a ordem das categorias não é importante. E ordinal, então a ordem ela é importante, tá? E quantitativa, contínua e discreta. Contínua é um número que tem frações, tem casas decimais. E uma quantitativa discreta são números inteiros, tá? E aqui temos exemplos. O que é uma qualitativa nominal? Sexo, cor dos olhos, desfecho de uma doença, a marca de um carro. Repara, quando eu falo sexo, né, homem e mulher, a ordem importa? Eu falo homem e mulher ou mulher e homem, tem diferença? Não tem. Cor dos olhos.
Verde, castanho, azul. Azul, castanho, verde. Castanho, verde. A ordem importa? Não. Então, é uma variável qualitativa a cor dos olhos. Desfecho de uma doença. Curado ou não curado? Óbito ou alta? Tem sentido colocar ordem nisso? Não. Agora, classe social. Classe A, classe B, classe C. A ordem importa? Importa. A classe A é a classe mais rica. Classe C, D é a mais pobre. Então, a ordem importa. Grau de instrução. Ensino infantil, ensino médio, graduação, pós-graduação, não é? Então, a ordem do grau de instrução é importante. Eu não posso sair do ensino infantil e fazer um mestrado, posso? Eu tenho uma escala, tenho uma ordem a seguir, tá bom? Uma quantitativa contínua. Peso. Peso. Eu tenho 45,8, 61,8, 62,5. Então, tenho casas decimais. Tá? Então, casa decimal é uma variável quantitativa contínua. Quantitativa discreta. Repara, eu não posso dividir. Eu não tenho fração. Quando eu te pergunto o número de filhos, você fala 1,5 filho, né? Aí você fica na dúvida se você pegou a parte de baixo, a metade de baixo ou a metade de cima do filho. Você não tem meio filho, você não tem meio carro, você não tem meia célula. Você tem um número inteiro. Então, aí é uma quantitativa discreta. Bom? E aí é que é importante a gente entender, não é? Que tipo de variável eu tenho para saber qual variável, qual análise estatística eu vou aplicar. Então, sempre que eu tiver uma variável qualitativa, eu vou estar trabalhando com o Q² ou uma tabela de contingência. Sempre. Toda variável, se for qualitativa, o teste estatístico que eu vou utilizar é um Q², é uma tabela de contingência. Bom? Aqui eu dei um exemplo. E esse valor, tá, que é encontrado, ele vai ser comparado com uma tabela de Q². Olha o valor aqui, ó, 0,05, o valor de alfa, o valor de P. Tá? Então, eu tenho uma tabelinha onde eu vou comparar o valor tabelado. Eu vou calcular, eu vou chegar aqui depois lá, determinei qual é o meu valor de P, que eu estabeleci, por isso que eu não posso mudar depois de estabelecido. E aí eu vejo lá, eu tenho quantos graus de liberdade, quantos tratamentos eu tenho? 3, 4? Então, ó, 3 graus de liberdade. Se o valor for maior que 7,815, então eu aceito H0. Se for menor que 7,815, então eu aceito a hipótese alternativa. Tá bom? Sempre que eu tiver uma variável quantitativa, né? E aí eu falo lá em quantitativa, discreta ou contínua, eu vou trabalhar com o teste T-Student ou ANOVA. Os dois têm a mesma ideia, tá? De comparar duas médias. Só que um teste, o teste T-Student, eu comparo duas populações, ou seja, ele só serve para comparar duas populações. Enquanto que a ANOVA, Analysis of Variance, análise de variância, tá? Ela vai comparar 3 ou mais populações, 3 ou mais médias, tá bom? Então, se eu tiver que comparar dois tratamentos, por exemplo, eu tenho um remédio A e o remédio B. Eu vou trabalhar com o teste T-Student, eu quero saber qual dos dois é melhor. Eu quero trabalhar com 3 medicamentos, A, B e C. Vou fazer um teste de ANOVA, tá bom? Além desses testes, né, eu posso associar variáveis quantitativas com variáveis qualitativas. Aí eu vou trabalhar com correlações, com regressões, ou até mesmo análises multivariadas, onde eu trabalho com com diversas variáveis, tá? Tanto numéricas quanto quantitativas quanto qualitativas, e eu consigo associar essas variáveis nesse tipo de gráfico, tá bom? Pessoal, é uma aula rapidinha sobre essas variáveis. Espero que vocês tenham gostado. E a gente pode abrir para perguntas aí, o que vocês entenderam, o que vocês têm dúvidas. Tá bom? Vinícius, é com você. Sim, eu estou perguntando aqui no chat se elas têm dúvidas, porque eu acho que elas estão com um problema no microfone. Então, Michele e Bruna, caso vocês tenham dúvida, manda pra gente aí na mensagem. É uma aula bem direta ao ponto, né, Fred?
bem prático mesmo. Eu gosto muito dessa aula, me ajudou muito. E eu queria saber se isso deixou alguma dúvida nas meninas, que apesar de ficar gravado lá, eu acho que agora é a oportunidade de falar direta com o Fred, né? Depois vocês vão ter acesso ao fórum comigo, mas aproveitem agora. Então, vocês estão por aí? Aquele silêncio. Então tá, Fred, eu acho que. Não sei se as meninas estão ouvindo, estão com dificuldade lá, mas queria agradecer então. Ah, elas estão respondendo agora. Mas eu queria te agradecer, tá? Por ter disponibilizado aí seu tempo. E aí a gente vai conversando caso tenha alguma outra demanda, tá bom? Mas valeu mesmo. Beleza, tô à disposição aí para qualquer coisa, tá bom, Vinícius? Casados. Tá, joia. Vamos ver o que a Michelle está escrevendo aqui por último, que se for alguma dúvida. Você consegue ver o chat aí, Fred? Consigo, né? Ela disse que não conhecia o teste de ANOVA. É análise de variância, é os testes mais comuns aí nos artigos científicos. Você vai fazer o teste ANOVA ou o teste T. Quando a gente compara concentrações de medicamento, por exemplo, né, é comum de trabalhar com esse teste de ANOVA. Eu acho que quando a gente sai da faculdade a gente fala muito teste T, mas É, a gente acaba deixando para lá. Mas é muito importante. Tá? A gente acaba aplicando errado, né? Porque para um grupo é um teste, para algum outro tipo de comparação é outro teste, né? e assim, o fato de aplicar o teste errado, né, Vinícius, a gente perde toda a credibilidade no artigo depois, né, cara? Porque quando cai na mão de quem conhece, vê se Exato. besteira. E ainda mais agora nessa pandemia do Covid, se usou o teste errado, você pode ter o artigo negado, né? Porque as Pois é. críticas estão em cima, ainda mais nessa área do Covid, né? Pois é. Que quadrado é o de Pearson? Que quadrado de Pearson? É que tá perguntando se é a mesma coisa. Você tem o que quadrado de Pearson, mas também tem regressão de Pearson, tá? Só não confundir, tá bom? Uhum. E a Michelle está falando que as dúvidas são em relação ao utilizar no que ela tem, né? Então, acho que isso depois eu sento com ela e a gente discute. Tá bom, Michelle? Isso aí é tranquilo, Michele. Para você identificar, só para você ter uma ideia, né? Se a sua variável é quantitativa ou qualitativa, só você fazer uma pergunta em relação à sua variável. Por exemplo, cor dos olhos. Você me responde uma palavra ou um número? Se a sua resposta for uma palavra, então ela é qualitativa. Se for um número, ela é quantitativa, tá? Então esse é um macetinho que a gente utiliza para você identificar se a sua variável é quantitativa ou qualitativa, tá Uhum. bom? Mas aí tudo vai depender de que análise você vai utilizar, né? Da relação das variáveis que você vai ter. Quem é que você quer combinar com quem, tá bom? E é interessante você estar com o Vinícius para ver, eu quero ver, veja, a altura de homens e mulheres. Você quer comparar a altura de homens e mulheres. A variável não é o sexo, é a altura, entendeu? Apesar de sexo ser uma variável qualitativa, a variável que você está comparando é quantitativa, é a altura, tá? Então, tem que ficar atento a isso aí, tá? Tá falando que vai usar as duas. Ela vai ter variável tanto quantitativa quanto qualitativa. Mas aí a gente aplica depois. Sempre show de bola. Tá escrevendo mais. Peraí. Vou falar com o Elimar que tem que pôr uns microfones nesses computadores aí do ensino e pesquisa. Como assim? Vocês têm que ficar digitando, né, gente? Pode deixar que eu vou falar com ela. Ah, tá. E agora eu acho que o que elas estão escrevendo seria
É mais em relação a minha relação com elas de ver se eu vi o e-mail e tudo mais. Show de bola. Então tá, gente. Obrigado, Fred. A gente vai se falando, todo mundo. Falou. Um abração, Vinícius. Abraço, gente. Tchau.